E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Diego Dias e estou aqui hoje com a Dai Teixeira. Boa Bem, boa tarde. tarde. Então, pessoal, Dai Teixeira trabalha hoje na área da educação, com gestão de pessoas há quase 17 anos, né, Dai? Isso, quase 17. Olha só. E, Dai, pra gente começar com a nossa pergunta clássica, se hoje, agora, eu perguntasse para as pessoas que você interage, sua família, seus colegas de trabalho, amigos, quem que é a Dai? O que você acha que essas pessoas iriam dizer? Hum, a líder, A líder. a líder. E você se identifica com isso. Me identifico. Aham, bastante, bastante. Tenho Bacana. certeza, na verdade, que esse é o meu legado. Uhum, bacana. E hoje em dia, como que tá funcionando a questão de você ser líder? Na verdade, isso começou há muito tempo atrás, né? Uhum, Eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, uma mini cidade, né? Literalmente, que é uma cidade muito pequena. uhum, E eu venho de uma estrutura familiar muito é, desprecavida, né, ali de recursos na área de educação, na área financeira. Então, a mãe uhum, sempre foi mãe solteira de 3 filhos, né? Eu era a única mulher né, dos filhos, eu e mais 2 irmãos. sim. E desde muito cedo mesmo, com tantas dificuldades, né, que a mãe sempre trabalhou muito para dar o básico ali, literalmente o básico do básico, mas eu sempre senti Uhum, muito forte essa questão de liderança, né? Eu sempre tive muitos sonhos. Não uhum, só os sonhos de quem é da cidade pequena, né? Porque quem é da cidade pequena sempre quer ir para a cidade grande, né? Então, mas eu sempre senti muito forte dentro do meu coração essa questão de liderar, de ajudar, de impulsionar as pessoas, sabe? uhum, E voltando aí à área da educação, né? Que eu sempre falo isso, que é um marco bem legal da minha vida. Eu fui indo, né? Mesmo não tendo essa estrutura familiar para a parte da educação, porque a mãe uhum, ela fez só a primeira série, o pai foi até a quarta série, uhum, então eles não podiam dar aquilo que eles não tiveram, né? Mas sim. aí eu fui indo e consegui concluir, graças a Deus, o ensino Uhum, médio. Ia muito bem no colégio, né? Eu lembro que a mãe brincava que eu era um quiabinho, né? Passava em todas as matérias, deslizava. E aí, quando eu tinha 18 anos, Deus me deu a oportunidade, né? Colocou na minha vida uma amiga, assim, que caiu do nada, não era minha amiga de infância. uhum, E aí, através dessa amiga, eu conheci a palavra faculdade, né? Eu fui saber o uhum, que era uma faculdade, que depois que você terminava ali o terceiro colegial, na minha época, você tinha que fazer faculdade. Eu falei, ah, mas esse troço deve ser muito bom, tenho que fazer, né? uhum, E na minha cidade tinha uma faculdade, chamava FUMB, e tinha 2 cursos, Educação Física e Turismo. uhum, Aí eu fui atrás, consegui o financiamento estudantil, tudo por intermédio dela ali, das aham, orientações que ela me dava, né? Porque a família dela era uma família bem estruturada, né? Dessa parte de educação. E aí eu falei, ah, não, educação física não, não gosto de ser atleta, né? uhum. Vou fazer turismo, que deve ser legal, uhul, né? Vai Deve viajar. viajar. E aí eu iniciei os meus estudos ali, Uhum, né? Eu me formei em 2006, então em 2001 para 2002, escolhi a faculdade de turismo, uhum, fiz a minha primeira formação, me formei ali naquela cidade mesmo, dos meus pais, no interior de São Paulo, e fui trabalhar na área. Arrumei um uhum, trabalho em um hotel, Hotel Estância Barra Bonita. Falei, nossa, como se não bastasse estar formada, ter essa tal da faculdade, né? Vou uhum, trabalhar na área. E me decepcionei, assim, me frustrei enormemente, né? Porque não era aquilo que eu esperava, uhum, não tinha flow para aquilo. E aí saí do hotel e uhum, falei, preciso trabalhar, né? A mãe sempre foi muito forte, muito guerreira, então ela me cobrava muito, né? Por ser mulher, então ela sempre uhum, achava que eu tinha que ter aquela força, a mesma força que ela. Falei, meu, não posso ficar sem trabalhar, né? Senão a mãe uhum, vai endoidar. sim. E aí fui procurar um trabalho e entrei na área da educação aí, em 2005 para 2006. Na verdade, quando eu fui pro hotel, ainda não tinha me formado totalmente.
Uhum. E aí vi essa vaga para vender, era vendedora na época, Uhum. para fazer venda de rua. Eu falei, preciso trabalhar, né? Sim. Nunca me imaginei vendendo, ainda mais na rua, mas eu preciso trabalhar, senão a mãe me mata, né? Uhum. Ainda mais que eu tinha decidido sair da área ali, né? Da área de turismo na qual eu estava me formando. Sim. E aí foi onde tudo começou, né? Comecei a trabalhar com vendas, a empresa era uma empresa que proporcionava crescimento, plano de carreira, Uhum. e fui evoluindo, né? No decorrer de 1 ano e meio, me tornei gerente, tive a oportunidade, né, de me tornar gerente, a cuidar de um time de 3 pessoas e a partir daí fui desenvolvendo aí a certeza do meu legado, de ser líder mesmo. Bacana. Aí é muito legal que eu lembrei agora de relance, que quando eu entrei nessa empresa, eu fui fazer a entrevista e tinha mais de uma quadra, assim, de pessoas, sabe? Aí eu cheguei e falei, meu Deus, eu preciso dessa vaga. Caraca. Caramba. E aí eu cheguei 8 horas para fazer a entrevista e fui entrevistada 11h30. Meu Deus. Quando eu entrei, eu deixei o currículo na recepção com a secretária e aí você subiu uma escada para ir falar com a pessoa, né? O entrevistador. Aí a pessoa me chamou, Daiane, sua vez. Me devolveu o currículo e falou assim, é só subir a escada e entrar na porta à direita, né, que o Renato tá te aguardando. E aí quando eu entrei e vi essa pessoa, eu falei, você? Era meu primo, na verdade ele era ex-marido da minha prima. Nossa. Né? Mas eles tinham tido um desentendimento e tal, e ele acabou me contratando, e depois ele até brincou, né? Ele brincava, ele falava assim, você é boa mesmo, porque quando eu te olhei, eu falei assim, você, vou descontar toda a raiva que eu tô da sua prima em você. Então, foi muito bacana, porque tinha que ser mesmo, né? Ele não passou a mão na cabeça, muito pelo contrário, né? Ele me explorava bastante, me forçava bastante, me colocava muito à prova. Por muitas vezes ali eu pensei em desistir. Eu lembro que eu trabalhava das 8 às 3 da tarde e aí eu chegava em casa todo dia chorando. Falava, amanhã eu não volto lá, é muita pressão, né? Fui pra rua abordar as pessoas, recebi muitos nãos. E aí deitava, lembrava dos meus sonhos, né? De tudo que eu almejava, todos os desejos que eu tinha, tudo que eu queria crescer para ajudar minha mãe, ajudar a estruturar um pouco mais a nossa família. E aí no outro dia tava lá firme e forte. E aí 1 ano e meio depois, quando eu disse que eu me tornei gerente, eu recebi a oportunidade de sair dali daquela cidade e ir para Maringá. Meu Deus, eu falei, como se não bastasse, né? Eu vou para a cidade grande, porque Maringá é pelo menos 10 vezes maior do que a cidade que eu morava. E aí fui para lá, assumi a gerência na área comercial até então, né? Atuava na área comercial. E aí sim os desafios começaram, né? Porque O bicho pegou. O bicho pegou, literalmente. Quanto maior a oportunidade, maior os desafios, né? Já dizia o tio Ben, o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Exatamente. E quantas responsabilidades. Porque eu ainda era muito imatura, né? Eu ainda vivia ali na casa da mãe, sob os cuidados da mãe, cidade pequena. E aí eu fui para Maringá, sozinha. Peguei as roupas que eu tinha, né? Na época eu lembro que o meu gestor pediu autorização da minha mãe e tal. Fui para lá. Mas ele estava em expansão também. Então ele tinha acabado de comprar 2 unidades em Maringá, mas ele estava expandindo na ocasião aqui para Curitiba. Então ele simplesmente me deixou lá. Aqui é a escola, esse é o departamento comercial, você vai ter que contratar. Nossa, é muito, muito claro isso na minha cabeça, porque marcou muito. Você vai ter que contratar, você contrata pela Job Center e pelo diário. O que é isso? Contratar? Como é que faz isso, né? Sim. E ele me deixou ali, porque quando ele falou, você vai ser gerente de uma unidade na cidade grande, eu falei, vou chegar lá e vou ser gerente só, né? Não sabia ainda quais eram as funções mesmo de uma gerente. Sim. E quando eu cheguei lá, nós nem tínhamos departamento de venda, não tinha nada, né? E aí eu comecei.
E eu lembro exatamente como foi a minha primeira entrevista. A primeira entrevista que eu fiz, né, para contratar alguém. Porque eu cheguei ali sozinha, então eu tinha que ficar na escola full time, trabalhando das 8 da manhã às 10 da noite. E eu vivia muito cansada. Eu falei, gente, eu preciso contratar alguém para trabalhar tarde e noite, né, para me dar um suporte aqui, porque a gente tinha muitas visitas, muitos clientes. E aí essa moça chegou. O nome dela é Gislaine. Hoje ela é uma amiga muito grande, inclusive minha comadre, madrinha do meu filho. Que legal. E foi, olha, eu falo me arrepio. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz. E eu brinco, eu falo assim, hoje você é toda madame, mas eu te conheci, eu lembro de você. Quando eu fiz a entrevista, eu conheço seu passado. Porque ela chegou e ela foi de carona com uma amiga dela, levou ela de moto. Então, acho que ela chegou um pouco atrasada para a entrevista. Ela chegou, tirou o capacete, o cabelo ficou todo bagunçado, tava de tênis, sabe? E aí eu cheguei e falei assim, oi, tudo bem? Você veio para a entrevista? Ela falou assim, eu falei, você tem disponibilidade para trabalhar à noite? Ela falou, tenho. Eu falei, seja bem-vinda. E eu dou muita risada, porque a primeira entrevista que eu fiz foi assim. Eu não sabia fazer entrevista, né? E graças a Deus. Tá bom, seja bem-vinda. E deu muito certo durante muito tempo com ela. Ela é uma profissional também excelente. Então, toda a minha evolução vem na prática mesmo, mas na prática de vai lá, faz e vê se dá certo, né? E aí comecei a fazer entrevistas, contratar, fazer treinamento com as equipes, isso lá em 2006 para 2007, né? Então, de lá para cá eu venho evoluindo. Hoje mesmo, um pouco antes de vir para cá, eu estava fazendo uma entrevista. E aí eu falei para as meninas, falei assim, nossa, eu lembro da Dai de 10 anos atrás, porque eu não teria nem te chamado para entrevista, né, se eu tivesse visto essa observação no seu teste. Mas aí a gente vai amadurecendo, entendendo, né, aprendendo com as porradas. Sim. E aí vai lapidando. E aí comecei a minha carreira de líder, de gestora. O legado que eu tenho, além de ser líder, é ajudar as pessoas a conquistar os sonhos, porque de onde eu vim para onde eu estou, muitos falam que é sorte, né? Muitas pessoas que lá na minha cidade ficaram, quando me viram com as oportunidades, crescendo, saindo dali, muitas pessoas julgaram, apontaram, falaram, aquela lá teve sorte, mas eu sei que não foi sorte, né? Sim. Ou melhor, como diz a Cris Angeli, pode ter tido um bocadinho de sorte, mas a sorte sempre me encontrou trabalhando. Excelente. Na labuta. A sorte deu sorte de você estar fazendo por merecer também. Exatamente. Bem isso, né? Porque as oportunidades realmente aparecem, mas a gente tem que estar fazendo, né? Tem que estar em ação ali, em movimento. E quando eu cheguei em Maringá não foi fácil, porque fora o departamento comercial, que não tinha, né? Na verdade, não existia. Tinha, né, os outros departamentos já montados. Então, quando eu cheguei, é uma pessoa de fora, né? Os franqueados trouxeram para cá. Então, as meninas não me receberam muito bem, porque acharam assim, essa é os olhos, né, dos franqueados. Ela tá aqui para olhar a gente, tudo que a gente fizer, ela vai passar para ele. Então, eu fui muito mal recepcionada. E sem equipe, então foi um trabalho muito árduo, né? Por muitas vezes eu pensei em desistir. As pessoas falam, nossa, mas, né? Deu trabalho? Muito trabalho, muito trabalho. É um trabalho danado, né? Pensei em desistir muitas vezes. Uma vez, na verdade, eu estava extremamente certa de que eu ia desistir. Né? Falei, não vou mais aguentar, né? Briguei um tanto com Deus, né? Fiquei um dia inteiro brigando com ele. Falei, por que você me trouxe pra cá? Né? Me tirou lá da minha família. Eu sempre quis vir, mas eu não achava que era tão difícil assim, né? Sim. E aí eu tava de decisão tomada, mas eu falei, não posso falar pra mãe, né? Porque a mãe tava lá na labuta dela também, muito feliz pela oportunidade que eu, né, tinha tido, mas ela não sabia o que eu tava passando, que não tava sendo fácil. Falei, então quer saber? Eu vou pedir a conta segunda-feira, vou embora e só vou chegar em casa e falar, mãe, não deu certo, né? Vou embora. E aí eu fui na igreja, esse dia que eu passei o dia todo questionando a Deus. Dia 8 de julho de 2008. Olha só, 2 anos, quase 2 anos já tinham passado. Né? E aí
como se não bastasse ter passado o dia todo brigando, eu falei assim, olha, à noite eu vou na igreja, você vai me falar, porque você não me trouxe aqui à toa, e se você não falar comigo, eu vou embora dessa cidade. Vou brigar com você Vou na tua brigar com casa. você. Você não tá me falando na minha casa, então eu vou na sua e você vai me falar. E foi muito legal, porque eu cheguei lá, Uhum. e na época eu não tinha muito conhecimento ainda, né, da palavra em si. Uhum. E aí eu senti um vazio muito forte, muito grande no meu coração, e eu passei ali chorando o tempo todo, né? Uhum. Mas sabe aquele choro calmo, sabe? Mas chorando. Uhum. Aí, de repente, eu escutei uma voz que eu sei, né? Que foi a pessoa que estava ministrando aquele culto, aquela palestra. E aí ele pegou e falou lá a palavra, né? Conforme a Bíblia, que eu não entendia muito bem. E aí, de repente, aquele choro cessou. Uhum. E aí ele falou assim, Deus manda dizer uma coisa para uma filha que aqui estás. Não saia de onde eu te coloquei, pois todas as Caraca. armas que ousarem se levantar contra ti, eu as destruirei. Foi muito forte. Uhum. E aí meu choro fez assim. Falei, tá bom, entendi o recado. Não vou brigar mais. Sim, senhor. E a partir que dali massa. eu sempre me revestia com, né, eu sempre chegava lá no trabalho, entrava na porta assim, até hoje eu faço isso, é um ritual meu. Uhum. Senhor, seja meu escudo e minha salvação. Onde eu colocar os meus pés, você estará comigo. E aí as coisas começaram a dar certo, né? Porque aí eu me desarmei também, Uhum. aí eu me fortaleci em Deus e em saber que ia dar trabalho. Falei, meu, se eu Uhum. quero, eu vou ter que trabalhar muito, eu vou ter que ralar muito, vai doer, não vai ser fácil. Essa época é muito engraçada porque eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro porque eu não tinha equipe, então era uma construção. Eu comecei a efetivamente ser reconhecida financeiramente em 2011 para 2012, Uhum. né? Até então eu tinha um cargo, mas eu não tinha ainda construído uma equipe forte, né? Ainda estava passando por esse processo de saber identificar as pessoas, contratar, treinar, Uhum. né? Hoje eu tenho um processo que é contratar muito bem, treinar muito bem e acompanhar muito bem para a pessoa dar certo. Uhum. Mas antes não, porque eu não tive essa estrutura, não fui ensinada, né? Foi tudo ali muito Sim. na prática. Então eu não ganhava dinheiro. Eu Uhum. vivia também com o mínimo. Só que eu não falava isso pra mãe, porque pra mãe a minha filha teve uma oportunidade na cidade grande, né? Uhum. E eu levava miojo todos os dias pra comer. Hoje eu não posso ver miojo na frente. Assim, todo mundo que eu vejo comendo miojo, eu já falo, não, pelo amor de Não faz Deus, isso não com sua faça vida. isso. Mas eu comia ali muito tempo miojo. Então, só que Uhum. onde eu trabalhava, não podia usar a cozinha para se alimentar, porque a cozinha era uma cozinha internacional, então era uma cozinha para os alunos, né? Não podia levar comida, ter cheiro de comida. Uhum. E aí eu levava o miojo pronto, chegava no horário do almoço, eu ia lá na pia do banheiro, pegava um pouquinho de água, colocava no miojo, e uma funcionária da padaria que trabalhava ao lado de onde eu trabalhava, aquecia no micro-ondas para que eu pudesse comer dentro do estacionamento. Nossa. E aí, como se não bastasse, né, todas as provações, eu fiquei sabendo que essa menina havia sido demitida. Por quê? Porque ela tava te ajudando Porque ela ali. esquentava o meu almoço. Nossa, Nossa. foi provação atrás de provação. Mas aí eu sempre soube onde eu queria chegar, Uhum. né? Hoje de manhã, na entrevista que eu te falei que eu estava fazendo, eu lembrei e compartilhei com as Uhum. meninas a primeira vez que eu mandei R$300 para minha mãe. Uhum. Nossa, assim, a mãe, tipo, ganhei na loteria. Como assim, né? Na época ela trabalhava, coitada, manhã, tarde e noite para pagar o aluguel e dar o mínimo ali pra gente comer. E aí, o Uhum. dia que eu fui lá, recebi uma comissão, falei, mãe, eu depositei R$300 pra você. A mãe, ó. Então, assim, graças a Que Deus, massa. hoje, Diego, onde eu estou, não é nem a sombra de onde eu ainda quero estar. Uhum. Mas eu agradeço muito a força que Deus me deu, né, de passar por todos esses obstáculos, porque eu acho que o mais difícil, porque Deus quer a mesma coisa para todos, né? Ele quer que todo Uhum. mundo alcance aquele desejo. Mas Sim. a maior dificuldade das pessoas é conseguir passar pelos perrengues, né? É Uhum. conseguir passar pela turbulência, porque o estado atual para o estado desejado, todo mundo
quer e sabe, né? Mas a pessoa, ela acaba não tendo muita consistência pro caminho, né? Porque o caminho é árduo. Sim, é árduo e muitas vezes demorado, né? Demorado. Não é uma coisa que da noite pro dia, em um mês, 2, um ano. Não, é uma estrada, passo por passo. E cheio de desafios, né? Cheio de desafios. E uma coisa muito legal dessa questão de eu ter dito, né? As pessoas vão me falar líder, porque eu sempre, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar, contratar e conviver com pessoas com história muito parecidas com a minha. Parecidas assim, pessoas que não tiveram muita estrutura financeira, mas tinham sonhos e conseguiram, né, ter uma resistência, uma resiliência ali para alcançar os objetivos. E aí, com o tempo, isso começou a acontecer, porque as pessoas começaram a me agradecer, sabe? E eu falava, ai Deus, ai, será que eu mereço tanto, né? Porque enchia tanto meu coração aquilo, eu falei, meu, esse é o meu legado, sabe? Ajudar as pessoas a ser o melhor que elas podem ser. E uma vez eu estava na recepção, tomando uma água, e aí a frente era toda de blindex, e aí eu olhei para fora, tinha uma moça me encarando, sabe? Aí eu olhei assim para ela, aí ela pegou, falou assim, daí eu falei, entra. Aí ela pegou e falou, entrou na recepção assim, me olhou, começou a chorar, veio e me abraçou. Me abraçou assim, não me soltava mais. Daí eu falei assim, oi, tudo bem? Ela falou, oi, eu sou a fulana, eu sou a esposa do ciclano que trabalha aí com você. Nossa, como eu queria te dar esse abraço e te agradecer. E eu, o que aconteceu, né? Ela falou, graças a você eu realizei o meu sonho de comprar a casa própria. Daí eu falei, como assim? E aí começou a me encher o coração, sabe? Porque eu falei, putz, que legal, eu ajudo as pessoas a realizar os sonhos da vida delas. E isso não tem preço. Não, né? Eu acho que realmente isso é uma das coisas mais gratificantes que existem. Você ajudar a pessoa a melhorar a vida dela, ajudar a pessoa a conseguir a própria casa, conseguir se tornar uma pessoa melhor. Cara, eu como sou professor, né? E eu entendo um pouco disso quando os alunos, por exemplo, vêm agradecer porque o que eu ensinei ajudou eles a subir de cargo e tudo mais. E, meu, essa questão de gestão de pessoas, lidar com gente é indescritível. É rico, né? É muito rico. É muito rico. É incrível. E a gente pode chegar onde a gente quiser, né? Eu sempre falo Sim. isso. Eu lembro que alguns anos atrás, o meu pequeno, de 6 anos, que não é mais tão pequeno assim, mas ele tinha uns 4 anos. E aí era um sábado, eu cheguei do trabalho, estava sentado no sofá e ele estava na época de fantasia, né? 1 milhão de fantasia. Ele estava com uma fantasia do Superman. E aí ele, mamãe, olha aqui. Aí eu peguei, olhei assim para trás do sofá, ele estava na cozinha, ele, mamãe, eu sou o Superman. Daí eu falei, nossa, que Superman lindo da mamãe. Daí ele falou assim, mas mamãe, eu posso ser um super-herói? Aí eu olhei pra ele e falei assim, meu filho, você pode ser tudo o que você quiser. Porque a gente pode ser, né, Diego? Sim. Só basta a gente querer e estar preparada para o processo. Porque o processo é árduo. Exatamente. É trabalhoso. E aí, se a gente não está preparado, o que acontece? A gente perde o foco de onde a gente quer chegar. E aí a gente desanima, né? Porque tem uma palestra que eu assisti uma vez, que eu participei, na verdade, presencialmente, e ele fala que as oportunidades é como se fosse uma escada, né? Então, Deus dá para todo mundo, ninguém nasce com a estrela na testa. Todas as oportunidades que você, né, que Deus reserva para um filho, Ele reserva para todos. E ele dá o exemplo da escada porque ele fala, tem pessoas que pegam a escada, colocam na frente e sobe, aproveita as oportunidades, né? Outras colocam nas costas e ficam a vida inteira carregando aquilo como se fosse um fardo pesado. E as outras entram embaixo e ficam ali se culpando, achando que dá certo só com o outro, né? E aí quando a gente olha para o outro, a gente sempre costuma, mas para ele deu certo porque ele tem isso, para ele deu certo porque ele tem aquilo, porque ele vem de uma família assim, de uma família assado. E não, quando a gente quer, a gente pode sair, né? Graças a Deus eu honro, reconheço e respeito muito a história da minha família, né? Por um tempo antes da minha maturidade emocional, pessoal e profissional, eu ocupava muito a minha família, né? Mas minha família não tem nada, minha mãe não teve a oportunidade de me dar isso.
E depois, quando eu aprendi a honrar, respeitar, eu vi o quanto a minha família, o quanto a minha mãe foi grandiosa na minha vida. Uhum. Foi forte. Que ela podia muito bem, tipo, só abandonar e, não tem. Uhum. Até dar pra um orfanato, coisa assim, Sim. mas não, ela sacrificou o máximo e criou. Tava Essa aí. grande mulher. Amém. E muito da minha força vem da minha mãe. Uhum. Porque ela foi mãe e nós somos em 3 e a diferença dos filhos é de 7 anos. Então, tipo assim, todo o tempo todo mundo estava em uma fase diferente, né? Uhum. Então, ela foi até hoje é uma grande mulher, é meu orgulho de vida, mas muito da minha força. E eu agradeço porque ela me forçava muito também, sabe? E eu ficava pensando, mas tem 2 irmãos, por que não força tanto os meus irmãos, né? Mas é porque ela queria despertar em mim a mesma força que ela teve durante a vida toda. E tem até hoje, né? Sim. Então, se não fosse a minha história, eu honrar e reconhecer o que eu tive, eu também não teria conseguido chegar onde eu cheguei hoje. Uhum. Que não é nada de onde eu ainda vou chegar. Ontem eu estava conversando com um consultor lá de São Paulo. E ele falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou assim, qual que é a grande mudança que você quer na sua vida de agora para os próximos 90 dias? Aí eu peguei... Daí ele falou assim, fique à vontade, se você não tiver nada aí, né, nenhuma modificação que você queira nesses 3 próximos meses, pode me falar também. Daí eu peguei e falei assim, se em algum momento da minha vida não tiver, né, um objetivo, uma grande mudança acontecendo, eu vou estar morta. Vou estar dentro do caixão, porque, né, eu não me conformo com isso. Aí eu falei, nos próximos 90 dias eu tenho um objetivo de me especializar, me adentrar mais, né, nessa área de marketing digital, por causa de alguns planos futuros que eu tenho. Então, nunca parar também, sempre, né, estar em busca de conhecimento. A mãe sempre falou que a gente tem que aproveitar, acordar e aproveitar aquele dia pela manhã, né? Porque o sol da manhã é calmo, o sol da tarde queima. Então é acordar, lembrar dos objetivos todos os dias, ficar motivado e preparado. Porque às vezes a gente acorda, eu sempre falo isso para todas as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, a gente tem que se encher. Porque às vezes a gente acorda, de manhã você tá com eu falo que é um tanque, né? Você tá com o tanque cheio. Nossa, motivado, hoje eu vou fazer isso, né? Um exemplo, você que é professor. Nossa, hoje eu tenho tal e tal aula, eu preparei isso, preparei aquilo. Aí às vezes acontece uma coisa não tão boa ali, 10 e meia da manhã, o tanque que de manhã tava assim, faz assim, né? Seca, fica lá esturricado. Então qual que é a habilidade que você tem de conseguir lidar com isso, parar, né? Voltar ao foco, encher o seu tanque de novo. Então eu falo que ter um maquinista de frequência, alguma coisa que volte você ao foco é muito importante. Hoje o meu maquinista de frequência, além dos meus sonhos, que quando eu conquisto um eu já tenho mais 10 pela frente, são os meus filhos. Então às vezes quando acontece uma coisa não tão boa, né, no meu dia, eu paro, ressignifico aquilo, pego o que é de bom daquilo, né, jogo pro ralo que não é tão bom e encho o meu tanque de novo, porque se eu não encher, quem vai encher? Exatamente. Né? Ninguém vai chegar e falar assim, você não tá tão bem? Vem aqui, deixa eu encher seu tanque. Então, cada um tem que ser autorresponsável e autoconsciente, né, de onde está para onde quer chegar. Sim. E isso de você ter energia e tudo mais é extremamente marcante, porque quando você está numa posição de liderança, você tem que mostrar que tá sempre tudo bem, tá show. Não tem problemas nenhum. Não, imagina problemas. Nunca. E realmente, se você der uma vaciladinha, o time já vacila, aí as outras pessoas que estão em volta já percebem isso. E realmente, não dá pra deixar isso acontecer. Não. Eu, às vezes, acontece de tá mal, acontecer alguma coisa. E aí, a hora que vai entrar em aula, não, agora acabou. Vou lá dar umas respiradas. Se reconecta, né? Dá um sorrisão e vambora. Independente do que aconteceu. Que nem quando eu tomei a vacina. Nossa senhora, tive reação. Outro dia, né? No outro dia. Meu Deus, eu tava naquele pique, mas vamos que vamos, né?
tem que dar aula e mostrar para os alunos que vai ser legal, que vão aprender, e é legal aprender, e tem que mostrar a felicidade, é desafiador. Não pode se dar ao belo prazer de, não vou dar aula. Uhum, Tá, né? exato. Não quero. E quando a gente. Quando alguma oportunidade muito boa vai acontecer na minha vida, sempre foi assim. Não só oportunidade, às vezes qualquer situação, né? Acontece uma coisa ali pra te desafiar. E eu adoro isso. Porque é nisso que eu me fortaleço. E esse último mês de julho aconteceu duas coisas muito engraçadas, né? Eu falo engraçada porque foi trágica mesmo, mas sabe aquele trágico que você fala, vem, então vem que eu tô pronta. Eu fui convidada para fazer um treinamento com uma equipe aqui em Curitiba de coordenadores. 35 mulheres. Ia ser um treinamento das 7 às 9h30, 10 horas da noite. Na nossa área mesmo, né? Na área de educação, de gestão de liderança. E tudo que podia acontecer de não tão bom. Eu acho que tudo que não tinha acontecido no último ano, sabe? Aconteceu naquela semana, Diego. Mas tudo assim que é inacreditável. E aí, nós somos seres humanos, né? Então, em algum momento eu me cogitei, eu falei, meu Deus do céu, essa semana não. E aí chegou o dia do treinamento, e aí trabalhei o dia todo, das 9 da manhã até as 6 da tarde. Falei, não, essa semana não pode ser hoje, meu Deus. Aí cheguei lá, fiz exatamente isso que você falou. Parei o carro, me reconectei, né, com os meus objetivos, com o motivo pelo qual eu estava ali, com a oportunidade que eu estava tendo. Respirei, peguei, né, tudo de não tão bom, não gosto de usar a palavra problema, peguei tudo, coloquei do lado assim, no banco do carro, e eu usei exatamente essa estratégia, sabe? Falei, fica aqui, quietinho, tá? Não vai adiantar você me perseguir agora. Quando eu voltar, eu vou pegar você de novo e a gente resolve. E aí eu entrei, e aí cheguei naquele auditório, todas só mulheres, sabe? Todo mundo me olhando assim, com sede de, nossa, que legal que você tá aqui. Olha, eu me arrepio. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu, que delícia. Falei assim, é esse meu legado, eu estou aqui, não tem outro momento, não tem outra hora, a hora é agora, eu tenho que dar o melhor. E assim, eu me torno totalmente atemporal, porque eu me entreguei ali para aquelas mulheres e foi assim uma noite extremamente extraordinária, rica. E aí quando eu terminei, e ainda me falaram, quase 10 horas, era para terminar 9h30, mas eu me envolvi tanto, e aí os diretores viraram, nossa, que legal, tô encantada. Eu falei, meu, é o que me enche, é o que me motiva. Aí voltei lá pro carro, quem tava lá? As coisas não tão boas. As coisas que eu tinha que resolver, vem cá agora, né? Eu costumo dizer isso muito para os colaboradores, porque um dos motivos também que breca as pessoas dessa evolução é não ter uma habilidade de separar o pessoal do profissional. Né? Então, às vezes eu brinco, tá com problema em casa? Imagina, que bom que você tem um problema só. Imagina se você tivesse problema em casa e desempregado. Né? E o pessoal dá risada, mas é verdade. Né? Porque às vezes você tá com um problema não tão bom lá em casa e aí você leva aquilo para o trabalho. Então, você tá criando dois problemas, porque aquele problema da casa vai continuar aquele problema pessoal e você está gerando um outro problema no trabalho. Então, você vai conseguir resolver? Não, então deixa ele para fora, vai lá, dê o melhor para você, de você naquilo que você está fazendo, depois você volta, pega seu problema novamente e vai resolver, né? Então, se tem duas coisas de toda a minha história, de tudo que eu evoluí nesses anos, que eu sempre falo para todo mundo separar o pessoal do profissional e ter gratidão, né? Porque quando a gente é grato às coisas, a gente dá isso ao universo e o universo devolve isso pra gente. Sim, com certeza. Excelente. E assim, para os próximos anos, quais são os planos, as metas? Continuar trabalhando com pessoas, lidando com pessoas, ajudando pessoas, desenvolvendo pessoas, né? É isso que me enche, é isso que me alegra. Falei da questão do marketing digital porque é algo que depois dessa pandemia bateu na nossa porta muito mais rápido do que nós imaginávamos. Então aí
situações, eventos que aconteceriam nos próximos 10 anos aconteceram em um ano. Mas nunca, assim, nunca é muito tarde, né? É muito tempo, mas eu acho que é a única coisa na minha vida que eu falo com tanta certeza. Desenvolver pessoas é algo que eu nunca quero deixar de fazer. Então, eu tenho alguns planos a longo prazo, sim, mas sempre envolvendo gestão de pessoas, ajudar pessoas, desenvolver pessoas, né? Desde ali, quando a pessoa tá uma sementinha, né? Hoje mesmo eu fiz uma entrevista e a menina me falou, eu falei, por que você saiu desse trabalho, né? Anterior. Ela pegou e falou assim, porque lá eles me contrataram para ser vendedora, mas eu tinha que fazer tudo. Então é essa pessoa que eu gosto, sabe? Vem cá, deixa eu explicar para você o que é fazer tudo e o que é ter visão sistêmica, o que é ter visão de dono, né? O que é realmente ser um profissional acima da média, um profissional de alta performance. Porque muitas vezes essas pessoas não têm isso em casa. Eu nunca tive isso em casa, né? Tem pessoas da minha família que até hoje, você vai fazer hora extra, pelo amor de Deus, não era pra você sair do trabalho às 6 horas, você tá no trabalho até agora. E eu olho e falo, meu Deus do céu, se eu pudesse abrir a cabeça, né? E colocar ali dentro da cabeça da pessoa que é o preço, né? E muitas vezes a gente tem que pagar. Todas as vezes a gente tem que pagar, né? Sim. Pra gente chegar onde a gente quer. Não dá pra conquistar nada sem dar algo em troca, né? Não. Você tem que dar o seu esforço, sua fonte prioritária seu recurso prioritário. Exatamente. E hoje, Diego, eu tento passar muito isso pros meus filhos, sabe? O Bernardo mesmo, ele é muito frágil. E desde sempre eu vou lá, né? Você quer, você vai lá e você vai ter que conquistar, não deu certo, o que você podia ter feito de melhor, porque é muito mais fácil, né? Quando a gente já tem essa estrutura. Então, tudo que eu conquistei, sendo muito forte e passando por momentos muito turbulentos na minha vida, eu quero tentar dar essa estrutura para ele entender desde cedo que vai doer. Né? Que não vai ser fácil, que nada do que ele queira vai vir fácil, que quando a gente conquista assim é muito mais prazeroso, né? É muito mais gostoso. Sim. Vem com gostinho especial. Tava falando pra você dos R$300 da mãe, né? Que é uma coisa boba, mas na época não era, sabe? Porque teve um momento que várias coisas me marcaram, né? Sempre eu vou falando que me marcaram muito, mas que a gente tinha que escolher a mãe, né? Passado um tempo, depois ela me falou isso. Mas a gente comia ou feijão com tomate ou arroz com tomate, porque se tivesse o feijão, não tinha o arroz. E esses dias eu tava brincando com meu esposo que eu tomava, que hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade, né, de comprar um sucrilhos para os meus filhos. Mas na época, em casa, o sucrilhos era farinha de milho, né? Então a mãe fazia leite com café e açúcar bem docinho e colocava farinha de milho. E aquilo pra mim era demais. Sim. Então é muito rico essa devolutiva, sabe? De poder, como eu disse, ir lá e depositar R$300 pra mãe. E ela vê aqueles R$300 como se fosse 30 mil, sabe? Sim. E quando ela foi viajar comigo pro Nordeste, aí nós vamos de avião, sabe? Então é muito prazeroso mesmo. Tem coisa que não tem preço. E é isso que faz a gente lutar, né? Cada vez mais. Se a gente não tiver isso, não tem motivo, né? Então, o que te enche, o que te motiva, o que te dá gás? E ir pra cima. Trabalhar, ser forte, resistente. E a sua relação com a sua mãe, família, hoje em dia, como é que se dá a questão de disponibilizar tempo e mais que... Posição de liderança, tempo é uma coisa muito escassa, né? E a mãe não mora aqui, né? Então hoje eu moro em Curitiba. Há um ano eu tô aqui. Amo essa cidade, assim. Deus tem planos muito grandiosos pra mim aqui. Porque eu nunca me imaginei saindo de Maringá, sabe? E aí, quando eu tive a oportunidade de vir pra cá, eu senti muito forte no meu coração. Simplesmente virei pro meu marido e falei, vamos. Ele falou assim, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, tamo junto, vamos embora. Massa. E eu amo essa cidade. Só que a mãe tá lá em Barra Bonita.
A mãe está a 700 quilômetros daqui. E ela é uma mulher muito forte, muito batalhadora, então ela trabalhou muito tempo, agora ela conseguiu aposentar e ela continua trabalhando, porque ela não consegue ficar sem trabalhar. Então a gente não consegue se ver com tanta frequência, né? Agora, quando eu estava em Maringá, eu trouxe ela. Quando eu ganhei as crianças, né, principalmente o Bernardo de novinho, eu trouxe ela, eu levei ela para morar comigo em Maringá. E aí eu a recompensava, né? Porque eu falei, não é justo ela sair da cidade dela, da casinha dela. Mas foram anos muito, muito felizes para mim, né? Porque eu tinha a mãezinha do lado e assim, ela cuidou dos meus filhos, porque eu trabalhava muito. Então, não tinha uma outra pessoa para me ajudar com as crianças, né? Sim. Então, a gente viajava muito. Então, eu vinha para Curitiba. Eu lembro de uma época que eu ia muito pro Nordeste, a trabalho também, e ela estava junto comigo, né? E eu falava, você tá se achando, né? É só vive em ponte aérea agora. E aí, agora que as crianças já cresceram um pouco mais, ela voltou lá para casa dela, para a origem dela, né? Ela, depois de muitos anos, a mãe conquistou a casinha dela. Ela ganhou uma casa, daquelas casas que se ganham pela prefeitura, não sei se é pela prefeitura, pelo estado de São Paulo, mas depois de muito tempo. Então ela tem um amor à cidade, à casa, e eu respeito isso. Se eu pudesse, com certeza ela estaria aqui comigo, né? Mas é o momento dela, ela tem que viver isso. Hoje ela se sente totalmente útil, né, trabalhando. Então, mãe, mas você não precisa mais trabalhar. Mãe, ai, filha, mas ai... E aí, todo dia ela me manda... Se parar de trabalhar, ela fica doida. Fica doida. Ela me manda mensagem contando. Aí, ontem, ela é cuidadora, né? Então, ela cuida de uma senhora. E ela, filha, nós começamos a ir na academia. A mãe foi ao segundo dia, eu tô adorando. Mas assim, o professor falou pra mim que ele vai pegar leve nos primeiros dias. Então, assim, é uma coisa que eu não posso tirar dela. Mas com certeza ela me faz muita falta. Ela me faz muita falta. Mas que bom que você conseguiu retribuir esse esforço dela. Isso é Sim. maravilhoso. Tenho certeza que ela tem muito orgulho de mim. Muito. Eu falo, mãe, a minha rebeldia valeu a pena, né, mãe? Eu fui muito rebelde, Diego. Quando eu era adolescente, né? Justamente por essa questão de não entender e não honrar a minha própria história, sabe? Então, até mesmo depois que eu entrei na faculdade. Porque eu entrei na faculdade por um plano de Deus mesmo, né? Deus foi lá, pegou essa amiga, me catou assim e falou, vai lá, né? Mandou um anjo ali pra você. Mandou um anjo, exatamente. Só que na faculdade tinha muitas amigas, todas as amigas com uma realidade totalmente oposta à minha. Totalmente oposta. Tipo, filhas de empresários, filhas de médico, né? Só classe alta, era uma faculdade particular. E eu entrei ali, né, do nada, com financiamento estudantil. Então, essa época eu fiquei ainda mais rebelde. Porque eu queria, tipo, por que eu sou, né, de uma família assim e as outras pessoas não, sabe? E aí chegava o final do ano, eu vou pra Disney. E eu ia pra onde? Não ia, né? Eu vou pro quintal. Vou lavar louça, né? Porque eu chegava em casa e ainda tinha que ajudar a mãe. Mas eu vejo quanto isso foi, assim, trampolim de tudo que eu me tornei hoje. Né? E nesse processo todo, uma coisa que me lapidou muito foi um curso de coaching. Então, eu me formei em coaching em 2012. Né? Também foi uma... Eu nunca parei de estudar, mas foi uma formação que caiu assim. Um amigo me falou, eu fui lá, falei, quer saber? Faz tanto tempo, né, que eu tô parada, acho que fazia um ano que eu não tinha feito ali no último ano nenhum curso. Falei, vou fazer esse. E foi um outro momento que Deus me escolheu para aquela formação. Porque, para eu ter certeza que o meu legado era esse, ajudar pessoas, porque eu estava um tanto pouco cansada, sabe? Porque pressão e colaboradores e feedback a colaborador, né? Dar feedback para um colaborador de um jeito, para o outro tem que dar de outro jeito. Então, eu estava um pouco estafada. E eu falei, quero mudar de área. Então, eu fui fazer o curso de coaching tendo certeza que eu estava indo para uma transformação profissional. Não, eu vou lá porque lá eu vou me encontrar profissionalmente. E esse curso foi um divisor de águas na minha vida. As pessoas que me conhecem
antes de 2012, elas falam. A Day antes ou a Day depois de 2012, né? Porque esse curso foi onde eu realmente fechei o ciclo de honrar e reconhecer a minha história. Inclusive, eu sempre falo da mãe e não falo do pai, né? Mas a minha mãe separou do meu pai. Eu tinha 7 meses, então eu não tive isso de pai, né? E aí a mãe também, ela não fazia questão de falar bem do pai, falava, às vezes falava até mal, né? Mãe, não briga comigo. Então eu não tive essa relação com o pai, sabe? Era uma coisa muito, não sei te dizer, mas era uma coisa que me fazia mal, né? E aí no curso de coaching eu não sei, Deus me transformou, né? E lá aconteceu algo assim surpreendente. Quando eu cheguei lá era mais ou menos igual à faculdade, tá? Porque eu cheguei, foi em São Paulo o curso, eu tinha uma reserva, mas foi um curso super caro. E na época eu já era supervisora de 2 unidades, mas quando eu cheguei lá, tipo, era prefeito, médico, gerentes nacionais de grande rede, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, o que mesmo que eu vim fazer aqui? Eu tô brincando, mas foi muito rico. E eu só sei que em dado momento do curso, Diego, foi feita uma revelação de histórias. Então, cada pessoa tinha que contar um pouco a história da sua vida. E aí eu contei a história da minha vida. E aí, no outro dia, o nosso mentor falou assim, olha, então eu escolhi aqui a história de vida da Daiane e amanhã nós vamos encenar a história de vida da Daiane. E a perna na hora? Falei, meu Deus, como assim? Como vai ser esse negócio de encenar a minha história de vida, né? E aí, no outro dia, ele fez esse exercício e eu fiquei sentada, como eu estou aqui com você. E a história, toda a história da minha vida passou na minha frente. Caraca. E aquele dia, naquele curso, eu falei, meu pai é foda. E o pai faleceu em 2016. E eu falo que os 4 anos que eu passei com ele valeu por todos os 32 que eu não passei tão perto, sabe? E honrar e reconhecer a história dele também foi grandiosa. Porque não foi culpa da mãe, sabe? Mas a mãe, seu pai nunca me ajudou, seu pai isso, seu pai nunca aquilo, mas eu nunca tinha me dado a oportunidade de conhecer a história do meu pai. E quando eu conheci a história do meu pai, eu falei, meu pai é do cacete. E a partir dali eu me reconectei com ele. E eu lembro quando eu falei o primeiro eu te amo pra ele no telefone. Porque eu morava em Maringá e ele tava lá em Barra Bonita, né? Só que a gente se falava todo dia. Às vezes eu nem atendia, porque eu falava, pai, a hora que eu chegar em casa eu te ligo. Sabe? Porque acho que, né? Ele também tava sentindo como eu, preciso, né? Minha menininha. E aí, a primeira vez que eu falei pra ele eu te amo e eu ouvi a voz dele trêmula no telefone falando eu te amo, foi assim, nossa, surreal. E meu pai era muito sensitivo. Muito. Então, tudo que meu pai olhava assim, mais ou menos, pode correr que não ia dar bom, sabe? E hoje eu tenho a vida que eu pedi a Deus, me refiro principalmente à família, meu esposo e meus filhos. E eu lembro exatamente quando eu fui apresentar o meu esposo pro meu pai. Nossa, falei, tá bom, pai, já entendi, é com esse que eu tenho que casar. E aí ele me ligava, né? Eu tava lá em Maringá, ele ligava quando era só eu. Até então, oi filha, e aí, como você tá? Tal, tudo bem, pai? Aí depois eu e o Everton, né? E aí ele já tinha escolhido o Everton. Aí ele ligava e falava assim, oi filha, boa tarde, tudo bem? E o Everton, como é que ele tá? Tá bem, pai? Eu também tô bem, viu, pai? Aí depois veio as crianças, ele também, nossa, ele teve a oportunidade de conviver com o Bernardo só 1 ano, porque o B nasceu em 2015, em 2016 ele faleceu. Mas assim, eu falo do pai muito tranquila, sabe? Muito carinho, muito amor, porque realmente a conexão que nós tivemos em 4 anos valeu. Então, assim, a minha trajetória, o que mais marcou realmente foi
honrar e reconhecer. O que que eu tenho? Eu tenho isso, meu? Então, beleza, se é esse o recurso que eu tenho, eu vou pegar ele e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Pouco ou muito, tendo ali estrutura financeira ou educacional, pega o que você tem, vai pra cima, que vai dar certo, né? E quando a gente tem pouco, é melhor ainda. Sim. Porque, né, é mais prazeroso, é mais gostoso. A conquista é muito mais satisfatória. Sim. Que nem nas Olimpíadas agora. Quando o pessoal, Estados Unidos, Japão, ganha, bacana, legal, eles realmente se esforçaram para aquilo e tudo mais. É muito, são merecedores. Agora, quando um brasileiro Nossa. ganha, é uma festa muito mais marcante. Porque a maioria das pessoas que estão lá são gente que nem a gente. Que nem, acho que ontem mesmo eu compartilhei no Facebook de um cara que ganhou a medalha de bronze pelo Brasil nos 400 metros com barreira, se não me engano. E ele, tipo, falando que ia fazer dancinha, eu não lembrava, eu falei, "Ixi, esqueci. E aí, quais são os seus planos agora? Ah, que agora é comemorar, ir pra casa, jogar um truco, gritar uns 6 na orelha do meu cunhado. Tipo, cara, é uma alegria, é um momento que só quem saiu de um lugar que seja mais difícil, que sofreu um pouquinho pra conquistar, tem Esse gostinho, Aham. esse gostinho. É uma satisfação especial. Aquele teste que a gente faz com os colaboradores, né? Às vezes o colaborador vai fazer a entrevista, a gente dá aquele teste antes, né? E ali tem o faria e não faria. E aí, nas entrevistas que eu estava fazendo agora pela manhã, uma colaboradora colocou lá, tava lá, "Você abordaria pessoas na rua para vender? Sim ou não?" Aí ela colocou não. Aí eu olhei e tal. E aí eu fui entrevistar ela. E aí eu perguntei pra ela, falei, você tem certeza que você veio pra vaga de vendas? Né? Eu falei brincando e tal, deixei ela bem confortável. E aí eu sempre trago, né, para essas pessoas a minha realidade. Eu falo, gente, como que você quer ser vendedor se você não quer pagar o preço? Como que você quer... para mim, vendedor é a melhor profissão do mundo, mas como que você quer ganhar dinheiro realmente, ser um profissional de vendas se você não quer pagar o preço, né? Eu, Diego, um dos maiores salários que eu já tive durante toda a minha carreira foi quando eu era vendedora de rua mesmo, sabe? Que levava 30, 40, 50 nãos em uma hora. Não é em um dia, sabe? Aí, às vezes a pessoa vai lá, ela faz um teste, ela leva 20 nãos durante o dia ali por telefone, nem é presencial, e a pessoa, ai, mãe, não me senti bem. Então, porque não está conectado, né, com o que quer. Quer, mas não está disposto a pagar o preço. Quando eu conheci o meu esposo, eu ainda não tinha muito ciclo de relacionamento, porque eu trabalhava muito. E ele é músico, né? Músico de profissão e de coração, então ele tinha um ciclo de relacionamento muito, muito grande. E eu lembro que uma vez nós fomos confraternizar, sair do trabalho, ele passou a me pegar e nós fomos fazer um rap com o pessoal dele. E na época eu trabalhava de abordar na rua mesmo. Então lá na cidade todo mundo sabia que, né, o pessoal com aquele uniforme azul estava abordando, né, as pessoas oferecendo alguma coisa, né, cursos. E aí a gente estava sentado na mesa tal, e uma pessoa virou e falou assim, ai, onde você trabalha? Daí eu fiquei assim, eu trabalho em tal lugar. Ah, você dá aula? Eu falei assim, não, eu sou vendedora. Daí, você é aquelas que fica na rua abordando as pessoas desse jeito, sabe? Daí eu peguei e falei assim, sim, sou bem essa. E eu vi que o Everton ficou um pouco desconfortável, sabe, com isso, mas eu nem liguei, só olhei e tal. E aí depois, a gente conversando sobre isso, eu falei assim, não me chateei nem um pouco, não me impactou, porque eu sei onde eu estou, eu sei onde eu quero chegar, né? Às vezes estar ali, sentado embaixo do ar-condicionado, todo bonitinho, não é o preço que eu quero pagar para chegar onde eu quero chegar. Eu até brinquei com ele, né? Eu falei assim, vamos ver a minha conta bancária e a conta bancária dela. Então, eu sempre tive muito amor a tudo que eu fiz, sabe? Eu sempre honrei e reconheci muito. Hoje eu estou, né, na posição de treinadora, de gestora, administradora, o que for, né? Mas qualquer pessoa que me pergunte qual é a minha profissão, com certeza eu vou falar que eu sou vendedora. Porque eu estou como gestora, mas a minha profissão é vendedora. E vai ser sempre, né?
porque foi através das vendas que eu consegui, né, me tornar treinadora, realmente impactar vidas, impactar pessoas e ajudar as pessoas a ter essa força extra, né, de pagar o preço do caminho. Uhum. E essa profissão de vendedora é uma das profissões que eu acho que mais fazem as pessoas crescerem. Tanto os meus alunos, às vezes eles têm dificuldade para falar em público, para se expressar, se colocar a opinião deles, são extremamente tímidos e eu falo, ó gente, querem um conselho? Trabalhem como vendedores. Ah, pode ser que não é o que vocês querem fazer da vida. Tudo bem, não precisa viver disso. Não é a sua vocação. Não é. Mas tenha a experiência de vender, tenha a experiência de ser vendedor, seja do que for. Pode ser brigadeiro no semáforo. Mas venda, porque isso faz você crescer muito, faz você conseguir se articular muito melhor, faz você conseguir ter uma habilidade de convencimento maior, uma habilidade de estabelecer conexões, de ler as pessoas com uma facilidade gigantesca. Porque você precisa entender, você precisa ver o que a pessoa está pensando de acordo com o jeito que ela olha você, para você conseguir vender o seu produto. Sim. E isso é uma habilidade que vai ajudar a pessoa para qualquer profissão, Pra vida, praticamente, né? para a vida, como ser humano mesmo. Então, é algo realmente extremamente importante. E a gente leva muito não, né? Uhum. Em vendas, e isso evolui muito. Sim. Porque o não a gente já tem pra tudo na vida, né, Diego? Tipo, vou fazer um vestibular, qual que é a única certeza? Não. Uhum. Vou em uma entrevista de emprego, qual que é a única certeza? Vai continuar desempregado, né? Então a gente vive buscando os sims. E a venda, ela traz isso, né? Sim. Tem um grande mentor que eu sigo que fala que nós recebemos, em média, mais de 116 mil vezes a palavra não durante toda a nossa vida. Caraca. E se a gente tentar converter apenas 1000 delas em sim, nós seremos pessoas de sucesso. Uhum. Então é isso que eu faço todos os dias, né? Acordar para resolver os problemas, pegar os nãos e transformar em sim. Uhum. Bacana, excelente. E daí, pra gente dar um encerramento, tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que estão escutando, vendo a gente? Um conselho ou agradecimento, alguma pessoa, pessoas? Agradecer vocês, primeiramente, por ter me convidado. Eu gosto muito, isso enche muito meu coração. Né? Quando você me fez o convite, eu falei, é disso que eu vou falar, porque eu sei que isso vai chegar até as pessoas e, né, de qualquer forma, de uma forma positiva ou não tão positiva, isso vai ajudar as pessoas. E o recado que eu tenho é, acreditem naquilo que vocês querem, nos sonhos, tracem sonhos, mas estejam preparados, né? Se fortaleçam, estejam com pessoas que acreditem nos sonhos de vocês e vão atrás, que dá certo. E uma das coisas que eu fiz no decorrer desses anos, que me ajudou bastante, Diego, foi me cercar de pessoas que tinham os mesmos objetivos que os meus. Né? Perfeito. Porque muitas vezes o que detém a gente, o que impede a gente de chegar lá, é ter pessoas que não acreditam nos nossos sonhos. Então eu criei uma habilidade de expelir essas pessoas, sabe? De uma forma carinhosa, de uma forma, né? Não tão ríspida, mas ter ao meu lado somente as pessoas na qual eu me espelho, as pessoas que têm os mesmos princípios e que chegou onde eu estou ou onde eu quero chegar. Eu falo muito isso. Eu falo que o ser humano, é muito mais fácil o ser humano te falar, compartilhar com você coisas negativas do que coisas positivas. Então, pegue um dia seu e avalie quantas pessoas chegaram realmente com, né, situações positivas que te encheram, que encheram o seu tanque durante o dia, e quantas pessoas vieram com mimimi, com fofoquinha, falando uma coisa não tão positiva, né? Então, quando você se deparar com alguma pessoa assim, sabe, a pessoa que hoje em dia acho que é tóxica, né? Assim que vocês falam, tô moderna. Quando vocês se depararem com algumas pessoas tóxicas, olhem para dentro delas e se perguntem, tem alguma coisa nela que eu gostaria de ser? É o meu espelho? Está onde eu gostaria de estar? Ou conquistou aquilo que eu gostaria de conquistar? Se não, não tem essa pessoa ao seu lado. Busque apenas pessoas que pensem como você, que tenham objetivos como os seus, porque com certeza isso evolui muito, isso minimiza bastante o caminho. Perfeito.
Então, Dai, muito obrigado. Obrigada, eu. Muito obrigado por terem assistido, escutado a gente, pessoal. Esse foi o nosso episódio do Histórias de Vida com a Dai Teixeira. Obrigada. Obrigadão, até mais.